Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dizer a nossa gratidão a Deus pela vida do Pedro, né? A igreja reunida aqui tem esse propósito, né? Agradecer ao Senhor. São muitas as bênçãos, né? 9 anos que Ele conta. Na nossa contagem são 28 anos de bênçãos. E talvez ele não consiga contar todas elas, mas Deus maravilhoso, grandioso, abundantemente derrama, né? Derrama sobre ele a sua graça. Irmãos, eu não estou aqui para pregar, né? Eu estou aqui para cumprir o mandato, né? Ricardo sabe disso, né? A gente não prega o que a gente quer, a gente só cumpre aquilo que o Pedro quer que a gente prega. E o texto que me foi dado para pregar está lá em Atos, capítulo 20, e o verso é o 24. Atos 20, e o versículo, é um versículo só, o versículo 24. Vamos todos juntos aí nesse versículo? Se você tiver a Bíblia revista e atualizada, né? Que é igual a minha, você lê comigo. Atos 20, 24. Vamos? Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça. Amém. Falar de gratidão, né, nesse momento é algo muito precioso para nós como igreja. Porque a nossa gratidão é o resultado das bênçãos que Deus já derramou sobre nós. Mas nós não podemos de maneira nenhuma esquecer que a maior delas é a cruz do Calvário. Se existe algo a agradecer, se existe algo a levantar a nossa voz diante do trono do Senhor, é a nossa gratidão pela cruz. Porque nela, na cruz, é a demonstração do grande amor de Deus por cada um de nós. Eu estava hoje, eu não sei aonde eu estava. Estava na Vila Olímpica. Agora eu tenho neto, né? E aí o neto, né, ele quer soltar energia, né? Energia. E aí, como a minha casa não dá para ele soltar todas as energias, eu fui na Vila Olímpica, em frente à minha casa. E lá tem uma pista, né? E aí eu coloco ele na pista e ele sai querendo imitar os outros, né? O galope, correr, e ele vai. E eu vou atrás dele, né? Ele faz exercício, eu também faço, né? Aí ele entrou no galpão da Vila Olímpica, uma poeira de crianças, né? E ele já arrumou 2 crianças para poder pegar na mão dele e levar para lá e para cá. As 2 crianças pegavam na mão dele e levavam para lá e para cá. E ele via aquela multidão, as crianças brincando, e ele correndo, e ele fazendo, e ele ficou lá uma meia hora, mais ou menos, correndo, brincando. E aí, daqui a pouco, ele largou as crianças, pegou a mão do avô e vamos lá, vamos fazer exercício. Tem uma academiazinha de idoso perto, vamos fazer exercício. Ele fala, exercício. Eu falei, vamos lá. Corri lá para a academia e ele entra nos aparelhos, né, e começa, né? Nem alcança, nem dá pé, eu vou junto, vou marchando com ele vai, aí tem um negócio de rodar lá, né, ele pega e fica, roda aquele negócio lá, roda. E aí eu estava lá com ele, né, e fiquei olhando para as pessoas. E aí fiquei assim, Senhor, como o Senhor é bom, né? Porque eu não
conheço nenhuma dessas pessoas, mas eu gostaria de pregar o Evangelho para todas elas. E aí veio na minha cabeça vários esquemas, né? Eu vou pensar em algo para me poder pregar o Evangelho, mesmo trazendo meu neto aqui, eu vou pensar em alguma coisa para pregar o Evangelho aqui nesse lugar. É a primeira coisa que o crente faz, né? Quando ele se coloca num lugar, né? E de repente Deus abre a visão dele e fala assim, olha, aqui é um lugar que você pode ter a oportunidade de falar do meu nome, falar do meu amor. E eu olhava para as pessoas, e via a fragilidade de cada uma delas, desde a menor até a maior, independente da idade, desde a menor até a maior. E eu pensava, Senhor, como tu és maravilhoso, né? Porque eu também sou assim. E o Senhor resolveu me chamar, me escolher para poder ser um instrumento nas tuas mãos. Eu não mereço, não sou digno, miserável, nenhum deles, nenhum de nós, todos somos miseráveis, mas a tua graça resolveu alcançar alguns para a glória e honra do seu nome. Irmãos, a nossa gratidão é essa, é a cruz, porque nela a gente vê a nossa miséria, nela a gente vê a grandeza da graça, do amor de Deus. É algo imensurável, é algo incomparável, algo que eu e você não somos dignos de sermos chamados irmãos de Jesus. Ele é o Filho amado de Deus. Ele é o Filho amado do Pai. E Ele nos fez irmãos na cruz do Calvário. Ele nos fez um com Ele na cruz do Calvário. Portanto, irmãos, se há algo a agradecer nessa noite, é Cristo a nossa gratidão. É Cristo o motivo da nossa gratidão. Mas eu quero chamar a cada um de nós, irmãos, nessa noite, a olhar a importância das nossas atitudes diante da cruz. Não dá para só olhar para a cruz. Não dá simplesmente para olhar a cruz e não reagir a ela. E não responder a ela. A cruz exige de nós a nossa resposta. Exige de nós, de cada um de nós, o responder, o corresponder à grandeza desse amor. Não que isso vá fazer alguma diferença diante de Deus, diante da graça de Deus. Mas nós não podemos de maneira nenhuma ficar impassíveis, sem reação diante da cruz. Nós precisamos conhecer a grandeza do amor e reagir à cruz. Olha o texto que Pedro escolheu para nós nessa noite. Olha o que ele escolheu para nós. Paulo estava na sua segunda viagem missionária. E ele já estava há 3 anos em Éfeso. 3 anos, irmãos. Paulo não ficou tanto tempo numa cidade como ficou em Éfeso. Ele está há quase 3 anos em Éfeso. 3 anos. E agora, ele precisa partir daquela cidade. Ele precisa ir embora. E o que acende o alerta do apóstolo, que traz, né, esse alerta ao apóstolo para que ele necessite ir para outro lugar, é quando na praça da cidade, um dos fazedores de ídolos resolve convocar todos os que
fazem ídolos, porque algo está acontecendo, algo está trazendo prejuízo. Os adoradores de Diana estão deixando de adorar Diana, a grande deusa dos Efésios. A pregação da igreja, a pregação da palavra de Deus naquele lugar está diminuindo a quantidade de pessoas que compram ídolos, que compram imagens. E nesse instante, por causa do prejuízo que essas pessoas têm tido, e o representante maior é Demétrio, essas pessoas resolvem então levar a igreja a julgamento. Arrastam 2 amigos de Paulo para a praça, um lugar que cabe mais ou menos quase 20 mil pessoas. 20 mil pessoas. Um lugar que cabe mais ou menos 20 mil pessoas. Arrastam parte da igreja para esse lugar e lá começam a se movimentar para julgar os irmãos e condená-los à morte. Só que a confusão é tão grande naquele momento, são tantas pessoas naquele lugar, que muitas nem sabem o que estão fazendo ali. Nem sabem. E como a quantidade de gente é tão grande, que chega um escrivão e diz assim: olha, cuidado, porque o que está aparecendo aqui, nessa situação, é um levante contra o império. A cidade toda está aqui. A cidade toda está nesse lugar. A gente quer condenar 2, 3, 4 pessoas, mas o que está aparecendo aos olhos das pessoas que estão vendo o que está acontecendo aqui é um levante contra o imperador. Se nós fizermos alguma coisa nesse momento, o imperador vai ficar sabendo e vai se levantar contra a cidade. O escrivão diz isso. E aí as pessoas começam a ir embora. E já não fazem mais mal aqueles 2 irmãos, amigos de Paulo, que eles levaram para aquele lugar. Quando isso acontece, né, Paulo percebe que esse é o momento dele partir. Esse é o momento dele ir embora. Ele percebe que já está, a igreja já está posta. E ela está posta diante do perigo e diante da morte. Percebe? Paulo está indo embora, chama lá em Mileto os presbíteros de Éfeso. Ele chama, ele nem passa lá em Éfeso, ele nem passa naquele lugar. Ele chama os presbíteros e diz para eles: olha, eu preciso ir embora, eu necessito sair, mas vocês agora estão no lugar certo, vocês estão no lugar ideal para a igreja estar, E que lugar é esse? Que lugar que Paulo está dizendo que a igreja está no seu auge naquele momento? É quando todo mundo se levanta contra a igreja. É quando todo mundo se arvora contra a igreja. E Paulo diz: é esse o momento. Porque agora, irmãos, nesse momento, quando você vê as lutas, as adversidades que Cristo permite à sua igreja, é aí que você precisa se lembrar do versículo 24. Diz aqui: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. O missionário que pregou durante 3 anos naquele lugar, agora está dizendo para a igreja: olha, o nosso chamado é um só. E o nosso chamado é: negue-se a si mesmo. Não tenha medo do mundo.
nada, do diabo, do inferno. Não tenha medo de nada. Não considere a sua vida preciosa. Não considere aquilo que você tem como precioso. Porque o que é precioso é que aquele a quem você serve já venceu todas as coisas. Percebe, irmãos? Que quando a gente está sendo chamado para o ministério, para a obra do Senhor, a primeira coisa é olhar para o Senhor e lembrar que o que é mais precioso a gente já recebeu. A vitória de Cristo sobre o inferno e sobre a morte. A vitória que nada nesse mundo pode ser comparado ao que está reservado àqueles que amam o Senhor. Nada que você conquiste ou que ganhe neste mundo não pode de maneira nenhuma ser mensurado diante da vitória de Cristo ao inferno, ao diabo, à morte, na cruz do Calvário. Se você não nega a si mesmo, como é que você pode servir ao Senhor? Quem não toma a cruz e segue, não é digno. É preciso tomar esta cruz. É preciso rejeitar você, as suas vontades e se entregar ao Senhor e viver para a honra e glória do nome do Senhor. Nós somos chamados, irmãos. A igreja de Cristo é chamada para fazer morrer a nossa vontade e fazer com que a vontade de Deus se estabeleça. É o que está acontecendo aqui, irmãos. Nessa noite, nós estamos aqui agradecendo a Deus. Sabe por quê? Porque um rapaz, não tendo considerado a sua vida como preciosa, não tendo considerado fazer, talvez, exames, buscas, mas preferiu confiar sua vida ao Senhor e dedicar ao Senhor para a glória e honra do nome do Senhor. Tem 9 anos, 9 anos que os homens disseram, não vai acontecer, e o Senhor vai, porque eu sou o Senhor do Pedro, eu sou o Senhor Todo-Poderoso, eu sou aquele que vence todas as coisas. Percebe que enquanto você ficar olhando para você, a coisa não vai andar. A coisa não vai andar. Mas quando você olhar para o Senhor, quando você tomar a decisão de entregar a sua vida completamente ao Senhor, as outras coisas que você precisa vão ser acrescentadas. Mas ninguém faz o que o Pedro faz por acaso. Olha o que o texto diz. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Irmãos, a gente tem olhado para as coisas que acontecem hoje, e você e eu, a gente vê claramente quantos cristãos que se dizem cristãos estão na igreja e se arvoram Senhor da igreja. Você vê isso todos os dias. Na minha igreja é assim, na minha igreja é assado, na minha igreja é desse jeito, na minha igreja é daquele jeito. Quantos pastores que começaram o ministério e hoje já não exercem mais. A nossa turma, são poucos os que exercem. Apesar que a nossa turma foi bem firme, né?
mas começou com 39, se formou 12, eu acho que foi por aí que formou 12. E desses 12, alguns não exercem mais o ministério. E isso porque falharam com a família, outros falharam com o evangelho, outros se olharam e perceberam alguma coisa mundana. Acontece. São poucos os que permanecem firmes diante da vocação que foram chamados. E isso é muito claro nas Escrituras Sagradas. Porque não adianta você querer alguma coisa ou desejar exercer alguma coisa se Deus não quer. Se Deus não deseja. Por isso, uma das coisas é você estar no lugar e esse lugar tem que ser o centro da vontade de Deus. Centro da vontade do Senhor. É ali que Deus quer. Não sei se é para entregar o folheto, não sei se é para cuidar do seu esposo, da sua esposa, não sei o lugar que Deus quer você. Mas aonde você estiver, você tem que estar no centro da vontade de Deus, ou seja, servindo em alegria, em prazer diante do Senhor. Cumprir. Só quem cumpre o ministério, quem completa a carreira, é porque satisfez aquilo pelo qual foi chamado. Tem prazer naquilo que foi chamado. Tem alegria naquilo que foi chamado. Irmão, aquilo que você foi chamado para fazer, aquilo que você foi vocacionado para fazer, quem te vocacionou foi o Senhor. Está aqui, está escrito aqui. Paulo está alegre porque vai completar o ministério. O que importa para ele é completar a carreira, é completar o ministério, o qual o Senhor lhe deu. Não foi ninguém que impôs a ele. Não, ele recebeu do Senhor. Do Senhor. Pedro recebeu um ministério. Pedro recebeu o mandado de Deus. E ao receber o mandado do Senhor, sente prazer, sente alegria em ver a obra do Senhor sendo realizada. Se esforça, se gasta, se dedica, se oferece. E o único motivo, porque foi vocacionado, chamado pelo Senhor. Chamado pelo Senhor. A pior coisa, irmãos, é quando a gente está no lugar que o Senhor não chama. É a pior coisa. Quando você está fazendo alguma coisa onde Deus não te colocou lá para fazer. É a pior coisa. Você não tem alegria, não tem paz. É peso. Você não consegue fazer as coisas esperando no Senhor, né? Aguardando no Senhor. Você não tem paciência. Você não tem compreensão da obra de Cristo. E por tudo você vai reclamar. Por tudo você vai reclamar. Por quê? Porque Deus não te colocou naquele lugar. Porque Deus não te colocou naquele lugar. E é isso. Irmãos, nem todo mundo pode ser orelha. Só existem duas. Nem todo mundo pode ser boca. Só existe uma. Nem todo mundo pode ser pé. Nem todo mundo pode ser dedo. Querido, lembre-se, Deus está no controle.
Ele é que faz a obra através de mim e de você. Aleluia. Não é você que faz. Não é você que realiza. É o Senhor que realiza através de você. Não é você que é o cara. Quem é o cara é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele conduz a sua igreja. Ele é a cabeça da sua igreja. E, portanto, Ele leva esta igreja nos seus braços. Nos seus braços. Portanto, quando você se coloca nas mãos do Senhor, você pode dizer, como o apóstolo Paulo disse: completei a carreira, completei, eu fui até o fim, eu fui até o fim. O texto continua, porque se você tem o chamado, você tem que saber o que é o centro do seu chamado. Porque todos nós temos diversidade de dons. Cada um foi colocado no lugar. Cada um foi posto no lugar por Deus. Mas nós todos, postos em vários lugares, vivemos a fazer uma só coisa, um só propósito. Olha o que o texto diz. O texto diz que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Quero que você leia aí o verso 32, Paulo falando para os bispos, para os pastores, dizendo aí, verso 32, agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Irmãos, quando Jesus estiver no trono, sentado, e diante dele, todos que nasceram de mulher, todos que nasceram de mulher, ele só vai ver duas pessoas. Só duas. Do lado direito dele, do lado direito, tem ovelhas. E do outro lado, cabrito. Desse lado, não tem pastor, não tem presbítero, não tem diácono. Desse lado só tem um rebanho. E esse rebanho é um rebanho de ovelhas. Um rebanho. E do outro lado, só tem um outro rebanho. Só que é o rebanho de cabritos. Rebanho de cabritos. Só duas coisas diante dele. Só duas coisas. E a palavra que foi deixada, e ela é Cristo, o propósito é santificar. A palavra que foi entregue a nós é Cristo. E o propósito é nos tornar santos. Nos tornar santificados. Se você fazemos algo, fazemos alguma coisa, tem que fazer em nome de Jesus. Se você resolveu usar desse privilégio de reagir à cruz do Calvário, você tem que fazer o que seja o que você queira fazer, o que Deus colocou no seu coração.
você tem que fazer em nome de Jesus. Se você for dar um copo d'água, dê em nome de Jesus. Se você for costurar para alguém, costure aquela roupa em nome de Jesus. Se você for conversar com a pessoa, converse em nome de Jesus. Se você for fazer o exercício, vá naquele lugar fazendo em nome de Jesus. Não importa o que você for fazer. O que importa é que se você for fazer, reagindo à cruz do Calvário na sua vida, a graça da cruz, faça no nome de Jesus. A glória tem que ser dele. A glória é dele. É dele. Tudo é dele. E você pertence a ele. Se quiser, reagindo à cruz do Calvário, faça em nome de Jesus. Irmãos, é isso que nós viemos fazer aqui. Esse culto não é para o Pedro. Esse culto não é para apresentação de dons nem de talentos. Esse culto é do Senhor Jesus. É Ele que recebe a nossa adoração, a nossa gratidão e o nosso louvor. Porque tudo é dele. Pedro é dele. Eu sou dele. Você pertence a ele. Tudo é do Senhor Jesus. É o Rei soberano que está sentado no trono e que governa todas as coisas debaixo do seu amor e graça. A nossa oração é essa nessa noite, irmãos. Nós somos gratos pela cruz. E nós somos gratos pelo Cristo da cruz que está presente aqui. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém? Estamos chegando ao final, né? Do nosso culto. Vamos cantar. É o último cântico. E logo depois vou pedir ao pastor Ricardo que faça a oração final e nos abençoe.